Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar do primeiro tipo de função cobrado no Enem, a função do primeiro grau. Os livros mais recentes chamam de função afim. E a função do primeiro grau, ela talvez seja, do ponto de vista técnico, a função mais elementar das funções estudadas, as funções elementares estudadas para o Enem. São elas: função do primeiro grau ou função afim, função do segundo grau ou função quadrática, a função exponencial e a função logarítmica. Essas quatro grandes funções, essas funções elementares, são as funções mais cobradas no Enem, dando uma relevância absurdamente maior para as três primeiras. Quer dizer, para a função afim, função do primeiro grau, para a função quadrática, função do segundo grau, e para a função exponencial, a gente precisa reservar aí um asterisco de relevância na hora que a gente for estudar, correto? Bom, sobre a função afim, vamos dar uma olhadinha no quadro? A gente vai fazer aqui um estudo. Então, sobre função afim. Deixa eu preparar o quadro para você. Função do primeiro grau. E vamos lembrar, meu diretor, eu vou pegar essa reguinha aqui, ó. Pegar essa funçãozinha aqui. E a gente vai entender o seguinte, pessoal. Vamos ver se a gente lembra disso, né? Lá na aula passada, a gente definiu o conceito de função, né? O que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos, aonde existe um conjunto da onde se inicia o processo, essa relação, que a gente chama de conjunto partida. Um segundo conjunto aonde finaliza essa relação, chamado de conjunto chegada. E essa relação entre esses dois conjuntos precisam de algumas condições para que se qualifique a um posto de função. São elas: todos os elementos do conjunto partida, todos os elementos que pertencem ao conjunto partida, devem se relacionar com os elementos do conjunto chegada. E essa relação tem que ser feita de 1 para 1, ou seja, cada elemento do conjunto partida só pode se relacionar com um único elemento do conjunto chegada. Garantindo essas duas condições, a gente consegue agora
definir que essa relação binária, portanto, essa relação entre dois conjuntos, ela é qualificada a um posto maior na matemática intitulado função. O conjunto partida deixa de se chamar partida e passa a se chamar domínio da função. O conjunto chegada deixa de se chamar chegada, passa a se chamar contradomínio da função. E o conjunto imagem são todos os elementos do conjunto contradomínio que receberam, que se relacionaram com os elementos do domínio. Sim, porque não necessariamente nem todos os elementos do contradomínio precisam se relacionar. Tá certo? Ok? Bom, posto isso, a função agora, uma vez que eu estou estudando uma função, agora eu vou estudar os tipos de função. Para a gente exemplificar esse primeiro tipo, a função do primeiro grau, eu trouxe uma situação problema. Vamos dar uma olhadinha na nossa situação problema? Vamos lá. Considere um indivíduo inicialmente no quilômetro zero, na origem, e com uma certa velocidade constante de 3 metros para cada segundo. Primeiramente, vamos montar uma tabela e, em segundo lugar, vamos montar um gráfico com esses dados que a gente obteve na tabela. Então, vamos entender mais ou menos. Você tem, nesse primeiro exemplo, você tem uma tabela aonde você está associando duas variáveis. A variável tempo e a variável velocidade. No tempo zero, no momento inicial, ele afirma que você está na origem. Aliás, velocidade não, né? Perdão. Espaço. Você está no momento zero, né? No espaço zero. Ele fala isso inicialmente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Considere um indivíduo inicialmente no quilômetro zero. Então, quando o tempo for igual a zero, o momento inicial desse processo, ele se encontra na origem também dessa caminhada com o quilômetro zero. Passado 1 segundo, ele anda 3 quilômetros. E por que eu posso... 3 quilômetros não, perdão. 3 metros. Porque ele afirma que para cada segundo anda-se 3 metros. Então, passado mais 1 segundo, ele vai andar mais 3 metros. Então, ele alcança 6 metros. Passado mais 1 segundo, ele anda mais 3 metros. E você há de convir que esse processo, ele vai se repetindo. Concorda comigo? Esse processo ele vai se repetindo. Se a gente quiser representar essa situação bem simples em um gráfico, como é que a gente faria isso? Bom, a gente escolheria, por exemplo, o eixo horizontal, o eixo chamado eixo das abscissas, para representar o tempo. E o eixo das ordenadas, o eixo vertical, o eixo Y, para representar o nosso espaço, o espaço percorrido. E o que a gente percebe? A gente percebe que quando o tempo é zero, o espaço também é zero. Ora, aonde que eu encontro esse par ordenado, esse ponto, no plano cartesiano? Justamente na origem do ponto cartesiano. Bom, passado 1 segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passado 1 segundo, eu alcanço 3 metros. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma escala aqui maneira. 1, 2,
3, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Então, para t igual a 0, o S é igual a 0. Para t igual a 1, o S é igual a 3. Está entre 2 e 4. Está aqui, ó. Criei aqui um novo pontinho. Para t igual a 2, eu vou estar a 6 metros da origem. Alcançando 3 segundos, eu vou estar a 9 metros da origem. E aí você observa que esses pontinhos em vermelho, eles estão alinhados. Eles formam uma linha. Eles formam uma reta. E essa reta é a primeira característica que eu queria mostrar a você em relação a uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, graficamente falando, a função do primeiro grau, geometricamente falando, graficamente falando, vai ser representada por uma reta bem parecida com essa, exatamente igual a essa. Toda a função do primeiro grau vai ter como representação gráfica uma reta. É representada por uma reta. Uma outra característica pertinente da função do primeiro grau é que é notório que o tanto que se varia o tempo, o tanto que se varia o espaço em relação ao tempo, e essa variação do espaço pelo tempo, essa variação de uma variável pela outra, da variável y pela variável x, ela é constante. É uma característica particular, própria da função do primeiro grau. Glaucio, traduz que eu não entendi. Observa só, observa que a cada segundo que passa, sempre aumento 3 metros. Essa variação de aumentar 3 metros para cada segundo é uma característica particular de uma função no primeiro grau. Essa taxa de variação, ela é constante. Nenhuma outra função garante que essa taxa de variação é constante. Então, o fato da tabela me mostrar que a cada 1 segundo que passa, eu consigo caminhar mais 3 metros, é uma característica única, é uma peculiaridade da função do primeiro grau. Essa taxa de variação de y para x, de s para t, como é o caso do problema, essa taxa de variação ser constante só acontece na função do primeiro grau. A função do primeiro grau garante que a taxa de variação
como é que é essa taxa de variação? Delta Y sobre delta X. Ela é constante. Observa que a variação de 3 menos 0 pela variação do seu respectivo 1 menos 0 vai dar um valor rigorosamente igual à variação desse cara ao início, desse cara ao início. Portanto, 6 menos 0, 2 menos 0. Uma vez que você escolha 2 pontos dessa tabela, a variação desses 2 pontos vai ser constante, quaisquer par de pontos que você escolha. Isso, de novo, é uma característica da função do primeiro grau. Ah, Glaucio, mas é sempre igual a 3? Não. É igual a um número, é igual a uma constante. Não necessariamente 3. Nesse problema foi 3, até porque a velocidade era de 3 metros por segundo. Por falar nisso, a gente já pode estabelecer a fórmula que vai gerar esse problema, né? Que vai dar início a esse problema. Observa só o seguinte. Observa que a taxa de variação constante para qualquer ponto, né? Vamos botar um ponto teórico aqui. Vamos chamar um ponto T qualquer para um ponto S qualquer, né? Considere esse ponto aqui um ponto teórico. Eu não acabei de afirmar que a taxa de variação é constante e nesse caso igual a 3? Se eu fizer a variação de T com 0 e de S com 0, essa variação de S menos 0 por T menos 0, ela tem que ser constante nesse problema igual a 3. Ora, S menos 0 é S, T menos 0 é T. Então, S é igual a 3T. Aliás, é quase que uma aula de física, não é mesmo? Observa que eu encontrei uma fórmula que descreve não somente um ponto, como todo e qualquer ponto que participa desse problema. A gente pode até, se quiser, a gente pode transformar isso em algo mais matemático. Tá aí. Sai o S, entra a coordenada Y, sai o T, entra a coordenada X. Ordenada e abscissa. Correto? Vou destacar essa última informação aqui. Tá ok? Beleza? Já li aqui a pergunta da Ellen. Ellen, me dá um minutinho que eu já vou responder essa sua pergunta. Vamos dar uma olhadinha agora no segundo exemplo, que é um pouquinho mais complexo do que esse primeiro exemplo que foi dado. Tem uma variação, uma pitadazinha a mais aí, bem parecido do primeiro exemplo, mas vai ter uma pitadazinha diferente. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, ó. O segundo exemplo, ó. Considere agora que essa pessoa não estivesse partindo mais da origem, e sim a 2 metros da origem. Como isso alteraria a tabela e o gráfico e toda a nossa relação estabelecida, né, anteriormente? Então, nesse segundo exemplo, a pessoa no tempo igual a 0, ela já está a 2 metros da origem. Mas a velocidade dela continua sendo de 3 metros por segundo. Em que isso vai alterar no gráfico e principalmente na fórmula? Como é que isso vai alterar um pouquinho a nossa vida aqui, o nosso raciocínio? Vamos lá, vamos montar a tabela. Tenho aqui de novo o tempo T,
Temos de novo aqui o espaço. O tempo inicial, ele me diz que começa a 2 metros da origem. Correto? Passado 1 segundo, ele anda 3 metros. Então, ele estava a 2 metros, ganhou 3 metros, 5 metros. Passado mais 1 segundo, ele ganhou mais 3 metros. Ele andou agora 8 metros. Ele andou mais 3 metros. Passado mais 1 segundo. Então, agora ele percorreu 11 metros. E essa ideia, ela se repete indefinidamente. Então, você pode observar que a cada 1 segundo eu continuei respeitando a velocidade, se anda 3 metros. Só que inicialmente, entenda, inicialmente, agora, o que aconteceu? Inicialmente, eu agora estou não na origem, eu estou a 2 metros. Bom, vamos lá. Se você observar, a taxa de variação, ela é constante. Vê se você concorda comigo. Se você observar, escolhendo esses 2 pontos aqui, ó, a taxa de variação é a variação de S pela variação do T. Continua sendo 3 divididos por 1, que é 3. Escolhe qualquer outro par, ó. Pega agora esse par aqui e o primeiro par, ó, 3 menos 0 e 11 menos 2. Começa sempre com S. 11 menos 2, 3 menos 0. 11 menos 2, 9. 3 menos 0, 3. E 9 divididos por 3, 3. Então, a taxa de variação, ela continua constante. Se eu utilizar a mesma ideia teórica de formar um ponto teórico para um ponto T, eu estou num espaço S, utilizando essa ideia para chegar na fórmula, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui S menos 2, final menos inicial, dividido pelos seus respectivos valores para T. T menos 0. Isso vai ter que ser igual à taxa de variação constante, que nesse caso é igual a 3. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. S menos 2 é igual, T menos 0 é T. Então fica 3 vezes T. Passo menos 2 para o outro lado, S é igual a 3T mais 2. Ou se você preferir, fazendo aqui a matemática raiz, y é igual a 3x mais 2. Pronto. Chegamos aonde queria, que é justamente a fórmula completa, a lei de formação completa de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. E que cara é essa, Glaucio? Ela tem uma cara do tipo, como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Como se fosse uma equação do primeiro grau. Eu tenho y igual a algum número vezes x, coeficiente a vezes x, mais uma outra constante que eu vou chamar de b. Essa fórmula que acabou de aparecer para você chama-se de lei de formação de uma função do primeiro grau ou de uma função afim. Fica à vontade para escrever da maneira que você quiser. Então, nesses dois exemplos, o que eu quis trazer para você? Eu quis trazer para você o seguinte: 3 coisas muito importantes, 3 coisas extremamente importantes, que eu vou bater até o final da aula. Primeiro,
Graficamente, uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Aliás, eu esqueci de mostrar para você como é que ficaria o gráfico dessa função. Vou fazer aqui nesse mesmo gráfico, tá? Vou fazer aqui nesse mesmo gráfico. Vou chamar esse carinha aqui de exemplo 1. E vou desenhar em azul o exemplo 2, ó. Para t igual a 0, o y é igual a 2, ou seja, ele está aqui, ó. Para t igual a 1, o y é igual a 5, está entre o 4 e o 6. Está aqui ele, ó. Para t igual a 2, agora é 8. Está aqui, ó. E para t igual a 3, é 11. Então está aqui, ó. Está aqui. Desenho a reta. Cadê? Está aqui. Essa reguinha aqui é melhor. Vou desenhar agora a reta. Essa reta vai representar o segundo exemplo. Então, olha que interessante. Tanto o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo, graficamente, são representados por uma reta. Primeira característica que eu evidencio numa função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau sempre será representada por uma reta. Glaucio, para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque, às vezes, nas questões do Enem, ele já te mostra, ele já te oferece o gráfico. Se o gráfico for uma reta, opa, você já sabe que tem a ver com função afim, função do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau é representada por uma reta. Segunda coisa que eu te falei que é de extrema importância, e a gente vai bater muito nisso, a gente vai fazer questões utilizando essa técnica. A função do primeiro grau é a única função cuja taxa de variação, e o que é taxa de variação que eu ainda não entendi direito, Glaucio? Escolha dois pares de pontos quaisquer da tabela. A variação de y pela variação de x é chamado de taxa de variação. E esse valor é constante somente na função do primeiro grau. Por exemplo, numa função de segundo grau, a taxa de variação vai ser diferente dependendo dos pares de pontos que você escolha. De repente você escolhe 2 pares, eu escolho outros 2 pares, nós vamos encontrar valores diferentes. Na função do primeiro grau, não. Você escolhe 2 pares, eu escolho outros 2 pares, e a gente vai chegar no mesmo resultado para calcular a taxa de variação. Isso só acontece na função do primeiro grau. Então, segunda característica. E a terceira característica é a própria lei de formação, representada por y igual a vezes x mais b. Você sabe, vou escrever aqui no cantinho, mas você sabe que tanto faz aparecer y igual a x mais b, como f de x igual a x mais b. Lembra? Leibniz e Newton. Tá certo? Tanto faz. Vai ter problema que vai trabalhar com a representação de Leibniz. Leibniz é esse. E vai ter questão que vai trabalhar com a representação de Newton. A representação de Newton é por y. Beleza? É hora do seu print time. Enquanto você printa, eu vou começar as respostas. Vamos lá. Vou responder as perguntinhas aqui. A Ellen me perguntou. Boa noite, prof. É uma PA esse exemplo, certo? Certíssimo. Excelente colocação da Ellen. Glaucio, eu posso, ignorar todos... eu posso ignorar toda essa meia hora que você deu de aula e pensar em PA aqui? De certa forma, pode. O grande problema em você encarar problemas de função no primeiro grau como problemas de PA está na continuidade. Porque a PA, ela só te informa que quando o primeiro termo é 0, que o segundo termo é 3, que o terceiro termo é 6.
mas ele não vai te informar o que acontece entre o primeiro termo e o segundo termo, entre o segundo termo e o terceiro termo. Essa continuidade ela não te oferece. Então, por exemplo, se você pensar numa PA, você só teria como informação os pontos. Para os pontos serem ligados, formando uma reta, criando, portanto, essa continuidade de informações, aí você tem que sair do campo da matemática discreta, você tem que sair do campo da PA e partir para a parte funcional, para a estrutura das funções, no caso, para a função do primeiro grau. Tá certo, Ellen? Beleza? Prof, então na função afim, um valor é diretamente proporcional ao outro? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu vou responder primeiramente de uma forma bem prática. Se você observar o primeiro exemplo, existe proporcionalidade. Uma coluna é 3 vezes a outra. Se você observar o segundo exemplo, não existe mais proporção. Então, sendo bem direto, não existe proporcionalidade entre as variáveis y e x. Entretanto, existe proporcionalidade entre as variações dessas incógnitas. Você observa que os valores em vermelho, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, geram proporção de 3:1. Então, na prática, eu posso sempre que quiser estabelecer resoluções de função do primeiro grau utilizando regra de 3. Para qualquer função afim. Olha que interessante. Para você que gosta de regra de 3, você pode fazer isso. Quando a gente trabalhar com problemas, com técnicas de função, sexta-feira que vem, a gente vai fazer somente técnicas de resolução de função no primeiro grau. A gente vai sair um pouquinho da teoria e vai trabalhar com alguns bizus, algumas técnicas para facilitar a visualização. Então, nessa aula eu vou te mostrar que qualquer problema de função afim pode ser resolvido por uma simples regra de 3. Mas é importante que você entenda que essa regra de 3 ela não vai ser construída pelos dados da tabela, e sim pelas variações desses dados. É aí que nasce a regra de 3. Beleza? Dico, boa noite. Com uma tabela eu chego na equação positivo. Se você tiver paciência e tempo, você consegue, através de qualquer tabela, estabelecer a fórmula. A fórmula. Mas eu preciso te dizer, Dico, paciência e tempo. E tempo. E aí a gente vai utilizar na sexta-feira técnicas para acelerar a sua resolução, para você não ficar muito refém desse tempo. Beleza? A Laura me pergunta, prof, explica como montar a fórmula, por favor? Explico. Eu utilizo a ideia de taxa de variação. A gente vai fazer, daqui a pouquinho, vamos sair dos 2 exemplos e vamos começar a estabelecer fórmula, que é a pergunta da Laura. Professor, me ensina a formar, a construir a fórmula a partir dos dados do problema? São 8 e 5, tá? Então, na próxima aula, eu vou responder diretamente a Laura. Como é que, baseado em dados do problema, eu consigo chegar na fórmula? Tá bom, Laura? Vamos lá. Tem mais perguntas, meu mestre? Depois da Laura, Manuela. Professor, não consegui acompanhar bem, mas o que seria taxa de variação? A taxa de variação é... Primeiro, escolha 2 pares de pontos quaisquer. Manuela, então, por exemplo, ó, aqui, Manuela, vou dar aqui uma rabiscada no meu quadro. Eu vou escolher esse ponto e vou escolher esse ponto.
correto? A taxa de variação é a diferença dos valores de y dividido pelos valores de x. Então, qual é a diferença dos valores de y? 9 menos 6. Qual é a diferença dos valores de x? 3 menos 2. Eu divido um pelo outro. 3 divididos por 1 dá 3. O interessante é que eu posso escolher 2 pares de pontos, você vai escolher outros 2 pares de pontos dessa tabela e nós vamos chegar na mesma resposta. Nós vamos chegar no tal do 3. Tá certo? Essa é a magia da função afim. Qualquer par de pontos que você escolha da tabela de uma função afim vai gerar sempre um mesmo número, uma constante. Beleza? Raimundo, boa noite, mestre. Quando a reta for um plano... Não, peraí. Quando a reta for um... Pô, Raimundo, eu não sei... Foi isso? Quando a reta for um prato, né? Quando a reta for um prato... Constante na horizontal, é isso que ele quis dizer. O que leva essa característica da função no primeiro grau? É o fato da taxa de variação ser nula. Da taxa de variação ser igual a zero. Tá certo? A gente, na próxima aula, vai falar um pouquinho, bem pouquinho, da função constante, tá? Sabe por que a gente vai falar pouquinho? Porque praticamente isso não cai no Enem, tá? A gente vai falar só para registrar. A Kathleen me pergunta, toda função será mais e menos da variação constante, igual aos exemplos que você colocou? Sim, sim. Se eu entendi a tua pergunta, sim. Por que a distância está representada por S? S de espaço. S de espaço, Lohão. Lohão aí. Agora, maluco, o chat vai bombar. Lohan, S de space. S de space. Emily, prof, me confundi na hora que você estava ligando os pontos. Foi referente à primeira função, a vermelha foi referente à primeira função, a azul foi referente à segunda função. Beleza? Maria Isabela agora me pergunta, desce um pouquinho, meu diretor. Prof, toda PA pode utilizar a regra de 3? Sim, pode utilizar a regra de 3. Só que eu não aconselho para PA, eu aconselho para função. Por quê? Porque a PA, os elementos são discretos, não são contínuos. Então pode ser que você acabe encontrando algum termo que tipo não é nem o primeiro nem o segundo, está na metade deles. Aí você tem que saber interpretar isso. Por isso que eu estou falando, eu sugiro que você utilize regra de 3 apenas na função do primeiro grau. Agora, se você souber, tiver uma boa interpretação de PA, você pode também utilizar na PA, tá certo? Pedro Teles, boa noite, o senhor poderia fazer uma questão com regra de 3? Não, eu irei fazer, Pedro, eu só não vou misturar as estações, tá? Eu sou uma pessoa meio velha, meio das antigas, então assim, quando a gente estudar técnicas de resolução de uma função do primeiro grau, próxima sexta-feira, já estou convidando você, Pedrão, para participar da próxima aula, de sexta-feira não, estou eu viajando, da próxima quarta-feira, eu faço questão de fazer uma questãozinha de regra de 3 em seu nome. Beleza? Tranquilo? É isso. Acho que a gente fechou aí as perguntas. Abemos mais perguntas? Não, fechamos. Fechamos? Então aí, sabia que nego ia me zoar. Juju tá falando assim, Lohão. Pois é, dei mole. Galerinha, seguinte, então na próxima aula, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, a gente vai começar a tratar de estudo dessas funções, tá certo? Aí eu vou conseguir começar a responder algumas perguntinhas para vocês que vocês me fizeram ao longo dessa primeira parte da aula. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of